recompensas. Ok? Iniciamos esta semana de oração e iniciamos também ao sábado os nossos 2 serviços de pregação. Agora já sabem que temos uma primeira opção às 9 da manhã e é bom porque deitar cedo e cedo a erguer dá saúde e faz crescer. E portanto, meus irmãos, é uma boa alternativa de ao sábado crescermos mais um bocadinho de sexta para sábado. A nossa semana de oração, vocês têm a revista, eu não vou seguir a revista, ok? Mas vocês podem segui-la. Eu pensei que seria bom, a revista vai falar sobretudo sobre a importância da Palavra de Deus. E já que estamos na Palavra de Deus, eu decidi partilhar convosco um dos livros do Antigo Testamento que foi feito para a Igreja. Engraçado. Um livro que foi feito para a Igreja antes da Igreja do Novo Testamento existir. E eu pensei traduzir convosco esse livro. Não vamos lê-lo todo, não vamos estudá-lo todo durante esta semana. A propósito, amanhã estaremos aqui às 19 e durante toda a semana estaremos às 20. E o livro que eu vos proponho nós abordarmos é o livro de Eclesiastes. E o nome é mesmo esse, Qohelet. Qohelet no hebraico é a palavra que vai depois ser traduzida para o grego eclésia. Eclésia é a igreja. E aqui temos um livro escrito por um homem que é sábio e que escreve para a igreja. E o que esse homem escreve para a igreja, se calhar nós até já decorámos algumas passagens deste livro de Eclesiastes que nós gostamos. Por exemplo, todos nós sabemos que há uma palavra aqui que é frequente. Vaidade. Não é o ato de eu me ver ao espelho para ver se estou bonito, é outra coisa. Mas vocês têm aqui neste livro de Eclesiastes passagens que provavelmente os irmãos até já decoraram. Neste livro de Eclesiastes vocês têm passagens muito interessantes sobre a vida e sobre a morte. E quando chegam ao fim, os irmãos de certeza que sabem o último versículo de tudo que se tem ouvido, assume é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Nós conhecemos muita coisa do livro de Eclesiastes e se calhar não conhecemos assim tão bem. E como povo da Bíblia, como povo do livro, às vezes seria bom nós percebermos o que é que cada livro nos traz. Vamos à descoberta deste livro. E gostava hoje de começar a contar-vos uma história que os irmãos se calhar conhecem, das muitas fábulas que um senhor chamado Esopo escreveu e que eu, por acaso, quando fiz o grego clássico, tive a prazer de traduzir. Uma dessas fábulas é a fábula da tartaruga e da lebre. Vocês conhecem a tartaruga e vocês conhecem a lebre. E a lebre estava sempre a brincar com a tartaruga. Tu és uma lentidão na vida. Se nós fizéssemos uma corrida, tu nem sequer começavas, já eu tinha ganho. E a tartaruga começou a ficar aborrecida com aquilo. E a tartaruga disse: está bem, eu vou treinar e nós vamos fazer uma corrida. Vamos fazer uma corrida a ver quem é que ganha. E a tartaruga começou a treinar. E treinava bem, a tartaruga treinava muito bem. Mas só vocês sabem como é que é a tartaruga. Por muito bem que ela treinasse, a lebre, com as suas capacidades inatas de correr, ficava a rir-se a olhar para a tartaruga a treinar. E chegou o dia, e lá ficaram as duas na linha de partida. Deu-se a partida e a lebre desapareceu. Por muito que a tartaruga corresse, a lebre desapareceu. E quando a lebre já estava a chegar à meta, ela disse: já dei um avanço à tartaruga, vou descansar um bocadinho só para gozar com ela quando ela chegar aqui. E a lebre deitou-se. A lebre deitou. Mas sem querer adormeceu. E acontece quando nós adormecemos, não damos para o tempo passar, e a tartaruga, com o seu passo apressado, ultrapassou a lebre. E quando a lebre acordou, olhou horrorizada a tartaruga a escassos centímetros da meta. E a lebre acordou e começou a correr, mas já não conseguiu ultrapassar. E portanto Esopo deixou-nos aqui uma fábula da qual se tiram duas lições. Primeira lição: nunca pensem que vocês são melhor que alguém, porque um dia podem apanhar uma grande surpresa. Nunca se confiem nas vossas capacidades inatas, porque a coisa pode vos correr mal. Segunda grande lição:
é que não há nada que nós não consigamos cumprir se nós não quisermos. Essa é a segunda lição de Esopo. É engraçado, Esopo viveu no século 6 a.C. Eu não sei se o Esopo conheceu um compatriota dele, Esopo era grego, e havia um compatriota dele chamado Zenão, que viveu na cidade de Eleia. Zenão era um filósofo, viveu 100 anos antes de Esopo. E quando eu estudei filosofia, uma das coisas que eu mais gostei foi das teorias do movimento de Zenão. E as teorias do movimento de Zenão eram muito engraçadas. 4 teorias, ou melhor dizendo, 4 aporias do movimento de Zenão, quase todas elas idênticas. Vou-vos falar da primeira. Também tem uma tartaruga. É engraçado, a tartaruga deve ser qualquer coisa na Grécia, porque aparecem muitas coisas. E aparece depois uma outra pessoa, na teoria de Zenão, que toda a gente conhece, Aquiles. Sabem quem foi Aquiles? Aquele homem de guerra, Aquiles, tinha um problema no calcanhar. Mas, à parte disso, ele era um corredor nato também. E o Zenão põe o Aquiles a correr com uma tartaruga, na sua teoria. Só que o Aquiles é um gentleman. E o Aquiles diz assim, não, se nós formos correr ao mesmo tempo eu ganho. Eu dou-te uns metros de avanço. E a tartaruga ganha uns metros de avanço. Até que o Aquiles começou a correr. Mas na teoria de Zenão, o Aquiles nunca consegue apanhar a tartaruga. Por uma razão muito simples. Imaginem vocês que a tartaruga está aqui onde está esta tribuna, pequenina. E eu sou o Aquiles. A tartaruga vai ali, eu dei-lhe um metrinho de avanço, ou 2 metros, e eu começo a correr. Parece simples, não parece? Mas é que o Zenão me diz assim, não é assim tão simples. Porque eu tenho que passar este centímetro. Mas se eu dividir este centímetro, vai dar milímetros. E se eu dividir os milímetros, vai dar mais pontos, e 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 mais pontos, até ao infinito. Aquiles nunca consegue agarrar a tartaruga. O que é que vocês acham da teoria de Zenão? Não funciona, pois não. Parece que não. Mas eu não sei se o Zenão conheceu um homem chamado Salomão. Vamos ver o que é que diz o Salomão sobre o movimento. Eclesiastes capítulo 1, versículos 3 em diante. Eclesiastes capítulo 1, versículos 3 em diante. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Salomão tem uma teoria do movimento. A teoria do movimento de Salomão é muito simples. Tudo aquilo que nós façamos tende para zero. E o que é engraçado é que nós não acreditamos nisso. Nós pensamos tal como um corredor, que se alguém se puder a correr comigo, é simples, eu agora nem posso correr, por isso não havia o problema, estava resolvido, sou como a tartaruga. Vai-me ultrapassar. Mas Salomão vai utilizar aqui uma série de expressões para nos dizer, não, vocês não têm, meus queridos irmãos, às vezes a sensação de que no nosso progresso da vida, por muito que nós nos esforcemos, parece que não passamos do mesmo sítio. Às vezes não vos acontece isso. Às vezes não vos parece que vocês têm uma semana completamente desastrada. Nesta semana não progredi. Nesta semana não saí do mesmo sítio. É Salomão. Salomão diz-nos isso.
E ele diz-nos isso através de expressões que são o contrário daquilo que ele está a afirmar, porque ele está a fazer um poema. E este poema até tem um grande dinamismo. Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, a palavra geração aparece 2 vezes. Geração vai e geração vem. E ao aparecer 2 vezes, dá-nos a sensação de movimento. A palavra sol aparece 2 vezes também. Mas Salomão começa a sua apreciação, o seu poema, com uma coisa extraordinária. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. É esta a pergunta que ele quer responder. Só que ele começa o seu livro com a célebre expressão vaidade de vaidade. E sabem que o livro de Eclesiastes é muito parecido com o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, logo no início, diz que quando Deus criou a terra era sem forma e vazia. Vaidade. Rebel significa vazio. Vazio. Rebel significa o vapor, o nada. E por isso Salomão começa logo no início do seu livro a dizer que a experiência humana é muito parecida com a experiência da terra antes de Deus começar a criar. E por isso ele vai dizer geração vai, geração vem. O que é que nós esperamos dos nossos filhos? Nós temos filhos, temos jovens na igreja. O que é que nós esperamos dos nossos jovens e dos nossos filhos? Nós esperamos dos jovens e dos filhos que eles continuem o extraordinário trabalho que nós estamos a fazer. Pelo menos aqui na igreja. E esperamos dos nossos filhos que eles tenham uma vida melhor do que a nossa. E nós esforçamos para que eles tenham uma vida melhor do que a nossa. E Salomão diz, ok, muito bem, geração vai, geração vem. Mas sabem uma coisa interessante que vocês descobrem no livro de Eclesiastes? O verbo ir e o verbo vir no livro de Eclesiastes está conotado com a morte. Olá. A geração vai, a geração vem. E ambas vão para a morte. Será Salomão um pessimista? Sem dúvida nenhuma. Quando eu leio o Eclesiastes, é bom ler o livro de Eclesiastes quando nós não temos uma depressão. Porque se tivermos uma depressão, a coisa pode não correr muito bem. Mas a verdade é que Eclesiastes é uma pessoa Salomão é uma pessoa muito consciente da sua própria existência. E o que ele está aqui a fazer neste livro é uma confissão. Uma confissão muito simples. Já lá vamos. Mas os irmãos vão me dizer assim, o Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, ele de certeza que errou no versículo 5. Irmãos, onde é que nasce o sol? Para aqueles que são dos desbravadores, a que ponto cardeal nasce o sol? Agora é que estão baralhados. A norte não é, a sul também não, só pode ser entre o oeste ou o oeste. Onde é que ele nasce, o sol? O sol nasce a este e põe-se... afinal de contas, a gente sabe qualquer coisa. Então o sol faz isto, certo? É um movimento. Afinal de contas, há um movimento. Ora, o que é que diz o Salomão? Não. Um de nós os dois está enganado. Porque o Salomão diz assim, levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. É um eterno nada. É um ciclo eterno onde nada. Vocês sabem que o Salomão foi casado com uma filha do faraó. Daí que o sol, que por acaso é um dos astros da criação, certo? E é um astro que nos serve bastante, porque sem ele a vida não seria possível, estamos todos de acordo. Até mesmo a lua não teria brilho se não fosse o sol. E acontece que no Egito há uma expressão que aparece aqui muitas vezes no livro de Eclesiastes, que é a expressão 35 vezes vai aparecer a expressão vaidade de vaidades, mas 29 delas vai aparecer uma outra expressão debaixo do sol. Debaixo do sol. Sabem que os egípcios escreviam por hieroglifos. E a expressão debaixo do sol no Egito era simples de escrever. Era o sol e depois qualquer coisa cá em baixo. Simples. Porque a expressão debaixo do sol significa um ciclo diário de 24 horas. Tudo acontecia debaixo do sol no Egito, mas atenção.
que debaixo do sol significa justamente no Egito, sem sentido. Salomão sabia o que a expressão queria dizer, porque ele era casado com uma filha do faraó. E por isso ele vai utilizar essa expressão aqui, justamente dizendo assim, nós temos às vezes a aparência de que as coisas mexem. Às vezes nós temos a sensação de que há movimento e que havendo movimento as coisas mudam. Às vezes nós até temos a sensação de que nós provocamos esse movimento. E às vezes nós até temos a sensação de que ao provocar esse movimento nós contribuímos para o avanço da humanidade, para o avanço da igreja, para o avanço das coisas. E em certo sentido é verdade. Nós hoje vivemos melhor do que no tempo do Salomão. Estejamos de acordo, não é? Nenhum de nós, se vivesse no tempo de Salomão, teria provavelmente casa própria. E podem ter uma certeza, pagavam mais impostos do que aqueles que pagam hoje. E portanto estamos um bocadinho melhor, temos eletricidade, até temos internet. É uma coisa gira. No tempo do Salomão não havia. Para se enviar uma mensagem, aquilo demorava tempo. Demorava tempo. Portanto, o mundo progrediu. Então, se o mundo progrediu, como é que um homem tão sábio como Salomão pode estar a dizer que na minha vida, na minha existência, a tendência é para zero? Será Salomão um pessimista? Será Salomão que era um crente em Deus, um depressivo? Não consegue Salomão ver que nós até conseguimos realizar coisas? Onde é que ele quer chegar? Onde é que ele quer chegar? Esta é que é a resposta que está no versículo 14. Está no versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Certa vez, eu estava a fazer um exame de grego clássico, já depois de ser mais velhote, já tinha aí os meus 35 anos ou 36, resolvi voltar à universidade e fazer mais uma série de estudos. E estava a fazer, fiz latim, fiz filosofia, fiz grego clássico. Nós estávamos num exame de grego clássico. Para os irmãos terem uma ideia do que é um exame de grego clássico, é uma coisa que começa muitas vezes à 1h30 da tarde e termina às 7. É assim, a gente tem um texto, temos que traduzir o texto, e nós estávamos no final do ano letivo, portanto, mês de maio, e lá estava eu na minha tarefa. E sabem, quando nós traduzimos, transpiramos. Transpiramos que nos fartamos. E a professora resolveu abrir as janelas da sala, até porque estava um belo dia de maio, e nós abrimos as janelas da sala, havia uma corrente de ar, e eu comecei a apanhar com uma pontada de ar nas costas. E o termostato começou a aquecer, e já não era só da transpiração do exame. O exame correu bem. Eu tive uma excelente nota nesse exame, mas quando cheguei a casa já tinha 40 graus de febre. E lembro-me de estar na cama, tremia como tudo, a tomar qualquer coisa para a gripe, e eu falava com a minha esposa, falava, e parecia o Salomão. Tudo o que eu dizia estava certo, mas olha que se ela tivesse uma pistola ao lado, tinha dado um tiro na cabeça. E eu acredito que o Salomão não estava assim, mas o Salomão está-nos a dizer uma coisa muito interessante, irmãos, muito interessante. E que nós às vezes não temos a noção do que ele está a dizer, porque eu acabei de vos dizer que ele está a fazer uma comparação entre o livro de Eclesiastes e a criação. E tudo o que nós temos na criação, que é extraordinário, foi a obra de Deus. Deus, pela sua palavra, colocou o sol, colocou a lua, colocou a terra a girar, colocou as coisas aqui. Até que de repente, até colocou o homem. E de repente, na experiência do homem, aconteceu uma coisa, nós escolhemos mal. Fizemos uma escolha errada. E essa escolha errada traduziu-se numas consequências terríveis para toda a criação. Só que nós temos um problema, irmãos, sabem qual é? Às vezes temos uma excelente opinião acerca de nós próprios.
E quando nós somos entregues à nossa natureza e à nossa condição humana pecadora e desviada de Deus, nós temos a impressão que tudo aquilo que nós fazemos é extraordinário, que contribui para qualquer coisa. E é verdade, eu acabei de vos dizer que contribui. Nós hoje temos eletricidade, temos internet, temos outras coisas. Mas cada coisa com que nós contribuímos para o bem, nós já percebemos outra coisa. É que cada aplicação que o homem na história faz para o bem, essa mesma aplicação tem um lado errado. Tem um lado destruidor. Tem um lado complicado. Por isso é que Salomão está aqui a dizer que muitas vezes a nossa aparência ilude-nos. Todos os rios correm para o mar. Era de esperar que o mar enchesse. Ele diz: o mar não enche. Por isso é que ele diz também, por exemplo, aqui, que o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte. É engraçado, sabem o que é que, na Bíblia, o que é que simboliza o norte? Quem é que aqui veio do norte? Estou a brincar, isto é só... Quem é que aqui é? O meu pai era do norte, a minha mãe era do sul. E quando eu aprendi isto, depois eu brincava com o meu pai. No norte, na Bíblia, é o lugar da destruição, o desaforo. Por isso é que Salomão diz: o vento vai para o sul, o vento vai para o norte. O que é que se espera? Destruição. E nós muitas vezes, estava eu a dizer, na nossa experiência, na nossa maneira de ser, até mesmo no nosso envolvimento na igreja, nós fazemos coisas extraordinárias. Temos uma igreja que tem um plano de ação, todos os departamentos estão envolvidos, a coisa está a correr bem. Não está. Na perspectiva de Salomão, não está. E sabem porque é que não está? Porque nós muitas vezes, na nossa ânsia, colocamos o que é humano naquilo que é divino. E às vezes, ao colocar aquilo que é humano naquilo que é divino, nós deixamos que não seja Deus mais a dirigir a nossa vida, mas nós a queremos dirigir as coisas e depois queremos sobressair. Ah, eu fiz isto. Aplausos. Aplausos. E Salomão diz assim: o que tu fizeste tende para zero. Porque muitas vezes o que nós fazemos, afinal de contas, não é para honra e glória e louvor de Deus. Outras vezes nós temos que ter cuidado, porque nós muitas vezes, irmãos, estamos convencidos, temos, é verdade, temos programas extraordinários na educação, temos programas extraordinários na saúde, temos programas extraordinários na família e parece que conseguimos resolver os problemas todos do mundo. E Jesus Cristo disse uma coisa muito simples: os pobres sempre os tereis convosco. Por muito que vocês trabalhem, não vão resolver a fome do mundo, nem as guerras do mundo, nem os problemas do mundo. Estejam conscientes disso. Estejam conscientes disso. E por isso é bom muitas vezes nós termos uma lição de humildade. É bom muitas vezes nós aprendermos que apesar dos nossos melhores esforços, as coisas continuarão assim. E nós temos que ter alguma resiliência porque elas vão continuar assim. Olhamos para nós próprios, irmãos. Nós passamos mais tempo ligados à internet do que ligados com Deus. Passamos mais tempo nas redes sociais do que a permitir que o Espírito Santo toque a nossa vida. E dizemos que somos o povo do livro. E isto deveria querer dizer uma coisa, que é o que Salomão está a dizer. Ai, tu sabes mais? Tu conheces mais? Então, se tu sabes mais e conheces mais, então deves viver melhor? Não. Isso deve-se refletir na tua vida? Não. E aquilo que nós temos consciência, irmãos, é que isso não é verdade. Nós conhecemos mais doutrinas, mas não temos uma melhor ética. Nós lemos a Bíblia, mas não seguimos o que Deus lá diz. Nós sabemos que a palavra de Deus nos quer transformar, mas muitas vezes nós não permitimos que isso aconteça. E aí a nossa vida tende para zero. Esse é o problema. O problema é exatamente este. E Salomão tinha esta consciência porque ele, o homem mais sábio do mundo, que era visitado por outros reis e por outros sábios, e ele que difundia toda a sabedoria, a um determinado momento ele deu-se conta do desastre que ele tinha provocado na sua nação e no seu povo. Com os enormes casamentos que ele fez, cada casamento trazia a sua família, cada família trazia o seu Deus. Ele colocou o povo de Israel no meio da idolatria. Ele, para sustentar todas aquelas famílias que ele agora tinha criado,
teve que aumentar os impostos. Logo, a sabedoria de Salomão, que poderia ter dado ao seu povo liberdade, qualidade de vida, algo nunca sentido. Salomão chega ao fim da sua vida e faz uma pergunta muito simples: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E este livro, ele diz o que é que ele fez. Este livro é a confissão de um homem sábio que percebe que utilizou mal essa sabedoria. Que percebe que utilizou essa sabedoria sem pensar que a condição humana que nos aflige a todos, a natureza pecadora humana que nos aflige a todos, condiciona aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. E este é que é o drama, irmãos. Este é que é o drama. O drama é nós sabermos o que devemos fazer, mas não querermos. Ou então, o drama é nós sabermos o que devemos fazer e pensar que amanhã temos tempo. Ou então o drama é nós sabermos o que devemos fazer e pensarmos que conseguimos comprometer aqui qualquer coisa entre aquilo que é a minha condição e a minha natureza humana pecadora e aquilo que é a palavra de Deus. Talvez se eu fizer aqui uma simbiose sai qualquer coisa. Mas não sai. Sai um Frankenstein espiritual. E por isso Salomão começa aqui a avisar e a dizer-nos: Deus quer fazer algo da tua vida. Deus quer que a sabedoria que Ele te dá seja uma experiência espetacular na tua existência e na existência daqueles que estão à tua volta. Mas toma atenção. Não confies demasiado nas tuas capacidades. Não confies demasiado ou desconfia bem da tua natureza humana. Percebe que o que Deus quer realizar na tua vida é uma transformação interior e não apenas o conhecimento exterior de 28 doutrinas, de 28 regras ou daquilo que tu quiseres. Porque a tendência humana é mesmo prazer. E aquilo que Deus quer é realizar um milagre na nossa vida. Amanhã eu espero por vocês. Porque amanhã vamos falar como é que nós podemos continuar com Salomão a crescer. Mas percebam, Deus convida-nos a podermos, na realidade, nesta corrida da vida, cortar a meta com Ele. Mas para o fazermos, temos que o fazer conscientes das nossas fraquezas, das nossas limitações e do extraordinário poder que Ele tem para nos transformar e para nos ajudar a viver à sua imagem e semelhança. Amém. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por aquilo que encontramos na Tua Palavra. Obrigado pela maneira como ela nos diz que nós podemos fazer grandes coisas quando deixamos que Tu realizes grandes coisas na nossa vida. Mas também devemos estar atentos à nossa natureza pecadora, às nossas tendências para desvirtuar aquilo que Tu criaste e para distorcer aquilo que Tu fizeste. E por isso, Senhor, ajuda-nos realmente a compreender quando é que a nossa vida está em movimento para Ti. Quando é que ela tende para o infinito e quando é que ela tende para zero. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa consciência e a termos a humildade de a reconhecer através do arrependimento e de darmos a oportunidade de continuares a exercer o Teu poder transformador na nossa vida, de maneira que ela possa irradiar a Tua influência onde quer que se encontre. É o que Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.